desceis divina luz, a nós desceis divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus, O amor. Caros confrades redentoristas, queridos membros da Associação Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, irmãos e irmãs aqui presentes, hoje, juntamente com toda a igreja, e de forma muito especial os missionários redentoristas, nós celebramos a festa de um dos títulos atribuídos a Nossa Senhora. É o título do Perpétuo Socorro. Nós já aprendemos pela catequese que Maria é uma única mulher, a mulher de Belém, do nascimento de Jesus, a mulher de Jerusalém, da morte de Jesus, é a mesma Nossa Senhora. Não existem várias Nossas Senhoras, não existem várias Marias. Nossa Senhora é uma só, Maria é uma só, a mesma mãe de Jesus. Mas ela foi recebendo ao longo da tradição da igreja muitos nomes, muitos títulos. Os títulos é que são variados para a mesma Nossa Senhora, para a mesma Maria, mãe de Jesus. Alguns títulos se devem a aparições, como por exemplo Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, ou Aparecida aqui no Brasil. Outros títulos se devem a características de Maria, como Nossa Senhora das Graças, ou o título que celebramos hoje, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O nome já diz, e é muito significativo, socorro. Quando é que você pede socorro para alguém? Em situações dolorosas, sofridas, dificultosas, problemáticas? Ninguém pede socorro na hora do prazer, da alegria, da festa. Portanto, esse título de Nossa Senhora está ligado aos momentos dolorosos da vida dela, juntamente com seu filho Jesus, e da nossa vida, da nossa história. E é um socorro perpétuo, quer dizer, você pode contar sempre com essa presença materna de Nossa Senhora nas horas difíceis, sofridas, dolorosas da sua vida. Diferentemente de grande parte dos títulos de Nossa Senhora, onde as imagens são de madeira, de gesso, de resina, essa imagem é diferente. Trata-se de um ícone. O que é um ícone? É uma pintura que se faz numa madeira. Evita-se falar a palavra quadro, porque ela não diz tudo o que um ícone é. Num quadro, por exemplo, de um pôr do sol, ou de uma paisagem da natureza, você olha aquele quadro e ali você já tem uma noção de toda a paisagem. Não precisa se demorar necessariamente naquele quadro. Pode ir embora e já ficou aquela imagem guardada para você. No caso do ícone, não. E essa é a diferença entre um ícone e um quadro comum. O ícone é uma pintura em que nos são apresentados vários elementos. Elementos da teologia católica, elementos da piedade cristã, elementos da espiritualidade mariana. Ou seja, são tantos elementos, tantos símbolos, tantos aspectos, que o ícone pede uma contemplação. O ícone pede de nós tempo, espera. No corre-corre da vida, o ícone nos desafia, porque não podemos olhar e ir embora, senão não veremos nada, ou somente uma figura. Se você quer entender um ícone, você precisa de tempo. Tempo para olhar, tempo para contemplar, tempo para meditar.
tempo para rezar. Por isso é que os ícones no nosso mundo não são tão valorizados assim. Vivemos numa cultura da urgência, da pressa. Vivemos numa cultura do corre-corre, do ativismo. E o ícone justamente nos pede tempo. Porque à medida que nós vamos olhando os sinais que estão no ícone, ele vai nos devolvendo a nós mesmos, a nossa história, a nossa experiência de Deus, a nossa espiritualidade. Ou seja, estabelece-se um diálogo entre nós e o ícone, entre o ícone e nós. Um caso concreto é o ícone da Mãe do Perpétuo Socorro, que está aqui ao meu lado. Ele fica sempre exposto aqui na Igreja Santa Cruz, mas você pode encontrá-lo em santinhos, livros, na própria internet. O ícone da Mãe do Perpétuo Socorro. Provavelmente ele foi pintado na ilha de Creta, e um viajante teria roubado esse ícone e trouxe para Roma para vendê-lo e fazer dinheiro. Mas esse viajante morreu e a família o entregou esse ícone lá na igreja dos Agostinianos, onde ele ficou sendo venerado por cerca de 300 anos, lá em Roma, na igreja pertencente aos padres e irmãos agostinianos. Com a invasão de Napoleão em Roma, essa igreja foi destruída. Os agostinianos tiveram que fugir, levaram consigo esse ícone, e ele ficou guardado na casa deles, no convento deles, durante muitos anos. Então, 300 anos ele recebeu a veneração pública, por muitos anos ele ficou escondido, proscrito, até que foi descoberto novamente. E quando ele foi redescoberto, os redentoristas já haviam construído uma igreja no mesmo lugar onde os agostinianos tinham aquela igreja antiga. Por isso, foi pedido ao Papa que esse ícone fosse entregue aos redentoristas, para que ele voltasse para a igreja original, onde ele era venerado no tempo dos agostinianos. E o Papa então entregou para os redentoristas, justamente no dia 26 de abril, ele foi entregue, e o Papa disse uma ordem para os redentoristas: tornai-a conhecida no mundo inteiro. Ou seja, eu como Papa, como representante da igreja, estou entregando a vocês, redentoristas, este ícone, mas não é para vocês guardarem na casa de vocês, não. É para que vocês possam difundi-lo, espalhá-lo pelo mundo inteiro. E parece que nós, redentoristas, cumprimos bem a missão, porque em todo o mundo, nas igrejas redentoristas que você entrar, você sempre verá um ícone da Mãe do Perpétuo Socorro. Aqui no Brasil, nós temos igrejas que têm novenas ao Nossa Senhora do Perpétuo Socorro o dia inteiro, de 6 da manhã às 10 da noite, de hora em hora, como por exemplo em Curitiba, Campo Grande, lá em Belém do Pará. Aqui nessa igreja Santa Cruz, toda quarta-feira, nós temos 8 horários de novenas dedicados à Mãe do Perpétuo Socorro. E essas novenas já fizeram crescer a fé de muitas pessoas em Araraquara. É muito comum encontrarmos com pessoas que dizem: quando eu era pequeno, minha mãe me levava à novena na igreja Santa Cruz. Quantas vezes eu participei das novenas na igreja Santa Cruz? Então as novenas selaram, marcaram a história de fé de muitos araraquarenses, e até hoje continua marcando em todas as quartas-feiras. Mas o que tem de diferente nesse ícone? Porque ele toca tanto o nosso coração, porque ele nos deixa extasiados e admirados. Simples.
Este ícone nos fala da Senhora na paixão e na ressurreição de Jesus. Interessante, é um ícone de Nossa Senhora, mas o centro é Jesus. E todo o sentido do ícone é justamente a morte e a ressurreição de Jesus. Veja bem, Maria está em pé. É uma atitude de prontidão. Ela não está sentada nem deitada, está em pé. Atitude de prontidão, pronta para caminhar, pronta para seguir adiante, vigilante. O olhar de Maria, e aqui vem um primeiro detalhe do ícone. O olhar de Maria acompanha quem estiver contemplando o quadro. E um dos sinais da veracidade do ícone é isso. O olho de Maria não pode estar parado, é um olho que movimenta. Quem estiver à direita, Maria está olhando para a pessoa. Se a pessoa estiver à minha esquerda do quadro, Maria está olhando para ela. Se estiver à frente, é o olhar da mãe que acompanha seu filho. É o olhar da mãe que cuida do filho. Não é para ficar vigiando, é para cuidar. É o cuidado de mãe que ama, que acompanha. Maria tem uma túnica vermelha e um manto azul. É a túnica das virgens, é o manto das esposas. Maria é a única que pode ser esposa, mãe e virgem ao mesmo tempo. Maria traz na sua fronte uma estrela com 8 pontas. Ela é a estrela da manhã, a estrela da evangelização, aquela última que anuncia a chegada do sol, que é Jesus. Na mão esquerda, Maria sustenta o seu filho, o menino Jesus. Ele é ainda uma criança. Enquanto Maria está olhando para quem olha para o quadro, o menino Jesus está olhando para um dos arcanjos, Gabriel, que está ao seu lado. Ali nós temos 2 arcanjos no ícone, Miguel e Gabriel. O que eles estão fazendo ali? Apresentando para o menino Jesus os símbolos da paixão. A cruz, os cravos, a lança que o soldado furou, abriu o lado de Jesus, e a esponja que o soldado colocou vinagre para colocar na boca de Jesus. Então veja, aqui entra a paixão. Os 2 arcanjos estão mostrando para Jesus já a morte. Ele é criança. Ele morreu com 33 anos. Então é uma antevisão do que vai acontecer, que os 2 arcanjos estão apresentando para Jesus. Ele se assusta. É um momento de dor, de sofrimento, de angústia, de aflição. E quando ele se assusta, o que é que ele faz? As suas 2 mãozinhas entrelaçam a grande mão de Nossa Senhora. Com a mão esquerda ela sustenta o menino, com a mão direita ela segura as 2 mãozinhas do menino Jesus. Mas veja, quando a gente aperta a mão de alguém, normalmente a mão não fica assim, né? Se aperta a mão dobra. No caso de Maria, não. Ela está segurando, mas a mão dela está direcionada para Jesus, apontando para Jesus, não para ela mesma. Isso é muito interessante, um outro detalhe. Maria sustenta o menino com as mãos, mas esta mesma mão direita está apontando. Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é o Libertador, Ele é o que dará a vida na cruz para nos salvar. O centro do quadro é justamente as 2 mãos, a mão de Maria, as 2 mãos pequenas do menino Jesus que se entrelaçam. É o encontro, é a entrega, é o cuidado, é o amor da mãe e do filho. Ao mesmo tempo é o sofrimento, é a dor, é a angústia, é a aflição. É a mãe que nesta hora acolhe o filho. Eu tenho certeza que todas vocês, mães aqui presentes, podem me contar alguma história de momentos em que você, com seu filho, com a sua filha, seja recém-nascida, criança, adolescente, adulto,
você viveu as mesmas angústias do seu filho e da sua filha. Uma vez, indo a um hospital para dar a unção dos enfermos a um jovem, no CTI, que estava com uma doença muito grave, a mãe estava ao meu lado, e chorando, entre lágrimas, me disse: Padre Nelson, o que é que eu faço para pedir a Deus que essa doença dele venha para mim, que essa dor dele venha para mim, e meu filho seja livre dessa dor, e eu possa, no lugar dele, viver isso, Padre Nelson? Isso é mãe. Essa é a atitude de mãe. Essa é a atitude de Maria no ícone da mãe do Perpétuo Socorro. Poderíamos nos perguntar, mas onde está então a ressurreição, a glória? O fundo do quadro é dourado, é brilhante, é vivo. Ali está a vitória, ali está a ressurreição, ali está a glória. Veja, o dourado toma conta de todo o quadro ao fundo. Ele quer mostrar justamente isso. Depois da dor, vem a alegria. Depois da chuva, vem a bonança. Depois do sofrimento, vem a vitória. Que Maria, a mãe do Perpétuo Socorro, nos cubra com o seu manto de amor. Olhe por nós, interceda por nós. De forma muito especial, nós aqui da Igreja Santa Cruz em Araraquara, para que possamos dizer sim ao chamado de Deus em nossa vida e desse modo colaborarmos com Cristo no seu projeto de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.